Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos, as irmãs, para toda a Igreja do Senhor, a Igreja Ministerial de Jesus Cristo Internacional, congregações que Deus permitiu que se reúnam em diferentes lugares do mundo, em muitos países, povos e lugares, cidades, todos aqueles lugares aos quais Deus permitiu que chegue sua palavra, e em alguns locais, algumas ilhas, grupos pequenos que agora estão se formando, porque o Espírito de nosso Deus tem estado por ali, rondando as pessoas, rondando no coração de cada um, para mostrar-se o Senhor, para revelar-se diante das pessoas, para mostrar que Ele existe e que Ele está disposto a abençoar a todo aquele que Ele invoque, que abre seu coração para Ele. Portanto, para todos vocês, os que me veem, os que vão ouvir o ensinamento, a meditação da palavra do Senhor, são bem-vindos. Bem-vindos, e que meu Deus sempre esteja com cada um de vocês em seus corações e em sua mentalidade, para que vocês possam entender, compreender estas mensagens, estas palavras, e ainda que é aparentemente como se estivesse lendo uma história de milhares de anos atrás. Não é história, é uma história maravilhosa, a história de nosso Deus, a forma como Ele tem se comportado com a humanidade desde o dia que a criou. Então, nós aqui estamos lendo, e para nós não é história, porque como Deus vive, como Ele está aí presente em cada um de nós, então Ele revive todas essas maravilhosas letras, escritos, e Ele o revive em nossa alma, nosso coração. E, além disso, faz milagres o Senhor, faz muitos milagres, enquanto que você está aí ouvindo a leitura, ouvindo o ensinamento, a explicação, ou a meditação, como seja, como o chamemos, enquanto que você esteja aí atento, ouvindo, o Senhor está fazendo um milagre em sua vida. O Senhor o está libertando, o está mudando sua mentalidade, o está transformando, está tirando maldições, está tirando doenças, está tirando as armadilhas do inimigo, a inveja, e está dando-lhe paz. Tudo isso faz o Senhor durante o ensinamento, durante o tempo que vocês dediquem para abrir a Bíblia e ler, ou para orar, ou para cantar, ou para ouvir algum ensinamento. Portanto, são bem-vindos todos, e uma saudação muito especial também para as pessoas por primeira vez, e pessoas recentes, e pessoas que se conectam no dia de hoje para ver o ensinamento e não ousaram ir a uma congregação. Certamente dá-lhes temor, dá-lhes timidez, medo, não sei o que é que lhes dá. E não são capazes de ir a uma congregação, temem o que dirão, talvez, que quem sabe as pessoas os critiquem, a família, os amigos os critiquem, e por isso não ousam. Mas eu os convido que façam o esforço e se congreguem para que ouçam profecia, para que eles imponham mãos, para que vocês ali, reunidos com toda a congregação, então o Espírito Santo, como ele está aí se manifestando, porque o Espírito Santo está em cada coração, em cada vida. Então você vai sentir a presença de Deus, e vai sentir alegria, felicidade, e vai ver como é diferente ver também, ir à congregação, que é muito diferente do que somente vê-lo em seu escritório, na sua casa, na sua residência, no seu lugar, no lugar que você escolhe para ver este ensinamento. Portanto, eu os convido a vocês para que se congreguem. Não esperem para amanhã o que se pode fazer hoje. E congreguem-se. E muitas bênçãos da parte do Senhor para todos vocês. Que meu Deus os abençoe. E aqui os irmãos que estão comigo, uma saudação muito especial. Deus os abençoe, são bem-vindos todos também. E podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares. E assim, pois, vamos dispostos a começar. O que será que hoje nos conta aqui em Atos, capítulo 5,
em Atos capítulo 5, que nos corresponde ler. Não esqueçam que estamos lendo todos os capítulos. Há capítulos curtinhos e há capítulos longos. Este capítulo tem 42 versos. E vamos lê-los e vejamos o que encontramos para aprender, o que encontramos para nós mudarmos, nós seguirmos ao Senhor, seguir o caminho de Deus. Que doutrina, o que novo há para nós, porque eu sei que todas as vezes há algo novo e tem muitas coisas sobre as quais nós lemos e não meditamos, mas hoje talvez o Senhor, que está aqui conosco, esteja muito feliz e tenha surpresas, e o Senhor nos ajude a todos a receber o que esperamos, porque tem muitos irmãos e irmãs, tem muitas pessoas que, quando conhecem este caminho de Deus, começam a esperar em Deus, porque Deus lhes faz promessas. Quando Deus faz as promessas, cada pessoa tem uma esperança, abriga uma esperança em seu coração. A esperança de que quando será que o Senhor vai me cumprir isso e aquilo. E nós vivemos com essa esperança e, entretanto, nos alegramos e bendizemos e amamos o nome de nosso Deus, o veneramos, respeitamos ao Senhor, o honramos, reconhecemos sua existência e Ele, por sua vez, pois nos ajuda em qualquer momento difícil, em qualquer momento de tribulação, porque temos o nosso inimigo ao lado, que nos persegue constantemente. Mas nosso Deus nos ajudará, assim que a honra e a glória seja para nosso Deus, para o Deus Altíssimo. Atos capítulo 5, a leitura sobre Ananias e Safira, uns crentes dos que nos inícios da igreja se converteram ou haviam se convertido ao Senhor, e agora eles estavam desfrutando do evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo, estavam desfrutando de um caminho diferente, de um plano distinto de salvação que Deus havia traçado desde antes da fundação do mundo e que agora era ratificado, cumprido pelo Senhor Jesus Cristo. Quem cumpriu todos os regulamentos, os requisitos que Deus exigia, que havia que cumprir na lei, para assim mesmo mudar Deus de plano, fazer um pacto novo. E o plano de salvação, o método de salvação seria diferente depois de Cristo. E assim aconteceu, porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as regras, as condições. E assim, nesse livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja primitiva, como foram seus inícios, encontramos muitas anedotas de personagens. E aqui vamos ler o de Ananias e Safira, como lhes dizia, que eles, pois aí eram já uns crentes, já tinham aprendido a doutrina, já sabiam que o Espírito Santo falava, já tinham ouvido a profecia e sabiam que Deus manifestava-se ao homem, ao ser humano, a cada um em particular. Uma vez que na antiguidade, na lei de Moisés, Deus somente se manifestava era ao sumo sacerdote ou aos profetas, mas não se manifestava em particular a nenhuma pessoa. E agora, já eles viam como Deus sim se manifestava em cada pessoa, e eles estavam muito felizes, assim como nós hoje somos felizes de ver que Deus nos ouve, está conosco, nos fala
e, em particular, nos faz uma promessa e a cumpre. Então, agradecemos a nosso Deus. Então, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, diz que ele vendeu a propriedade e reteve parte do preço. Mudou o preço da propriedade que vendeu. Sabendo-o sua mulher. E levando uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Eles haviam se comprometido, tinham feito a promessa a Deus, que venderiam a propriedade e que tudo iriam entregar aos apóstolos para que, por sua vez, eles o distribuíssem entre os necessitados. Mas aqui nesse momento, quando eles vendem o terreno, essa propriedade, acontece que tiveram ambição, tiveram como ambição Ananias e Safira, e disseram: é muito dinheiro que vamos dar aos apóstolos. Melhor damos uma parte e ficamos com uma parte para nós. E o outro, dizemos-lhes aos apóstolos que nisso foi o que se vendeu a propriedade. Eles se esqueceram por um momento que Deus falava. Esqueceram que os apóstolos tinham o Espírito Santo e que tinham todos os dons espirituais. A este Ananias e Safira se esqueceram estes assuntos, todos detalhes, e eles pensaram que estavam tratando com os apóstolos como tratar com qualquer pessoa da lei. Recordemos que, na lei, cada um fazia o que bem lhe parecia, porque não cumpriam a lei como Deus havia ensinado através de Moisés. Então, cada um como queria, levava sua vida, vivia. E já Ananias e Safira estavam acostumados a que havia desonestidade no povo, nas pessoas, que as pessoas eram mentirosas, que as pessoas eram desonestas, eram ambiciosas, que podiam ocultar, que podiam chantagear, que podiam enganar. E eles pensaram que com os apóstolos, pois era o mesmo ao que eles estavam acostumados a viver, misturados no meio de todas essas situações. E por isso eles disseram aos apóstolos: somente, portanto, vendemos e o restante nós guardamos. Que angústia quando eles são descobertos por Deus, descobertos pelo Espírito Santo. Porque quando eles chegaram com o dinheiro e o põem ao pé dos apóstolos, então disse Pedro no verso 3, Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade? Pedro não lhe disse: por que mentiste a Pedro? Pedro não disse isso. Pedro disse: por que mentistes ao Espírito Santo? Porque foi Deus, por meio do Espírito Santo, que havia lhes ensinado a todos que tinham que compartilhar, que os que tivessem muito dinheiro, que eram ricos, que tinham muitas posses, vendesse e repartisse com as pessoas necessitadas, que Deus os abençoaria e iria repor-lhes seus bens e que eles não teriam nenhuma escassez, nenhuma falta, nenhuma necessidade, senão que todos seriam abençoados, lhes multiplicaria o Senhor. E o Senhor ensinou isso aos apóstolos, e eles, por sua parte, ensinaram às pessoas que fizessem, que cumprissem com essas missões de serem misericordiosos, generosos. Então, por isso ele disse, é o Espírito Santo, não é Pedro,
Porque Pedro não foi o que inventou que as pessoas vendam e venham e tragam para repartir aos demais. Foi Deus, foi o Espírito Santo que nos ensinou a todos. Podia ter dito Pedro nesse momento? E como foi o Espírito Santo o que inventou, o que nos disse, nos ensinou, que tínhamos que compartilhar e ajudar e estender as mãos aos necessitados. Por isso ele em nenhum momento lhe disse, Ananias, porque estás mentindo a Pedro, senão que porque estás mentindo ao Espírito Santo. E no verso 4, então, disse-lhe Pedro, continua lhe dizendo, guardando-a, quer dizer, se ele aguarda o da propriedade, diz, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque puseste isto em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Porque tu te comprometeste. Quando tu ouvistes o ensinamento, que tinha que ser generoso, misericordioso e que tinha que compartilhar, tu estivestes de acordo, aceitastes e prometestes a Deus que ias vender uma propriedade para reparti-la entre os pobres. Tu o fizestes. E agora que já as coisas estão feitas, te arrependes e queres reter uma parte. Dessa maneira, estava mentindo ao Espírito Santo por esse compromisso que ele tinha feito de vender para dar tudo aos pobres. E por isso Pedro lhe enfatiza e lhe diz, tu não mentistes aos homens, mentiste foi a Deus. E no verso número 5, pois vem as consequências de ter mentido a Deus e de ter tentado enganar o apóstolo. E as pessoas que certamente estavam aí com o apóstolo. E por isso diz que, ao ouvir Ananias essas palavras, caiu e expirou, ou morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Porque foi muito grave o assunto que ele tivesse mentido ao Espírito Santo e tivesse tentado enganar o apóstolo. E não somente isso, senão com isso queria enganar a todos os assistentes, as testemunhas que estavam ali e que tinham conhecimento do assunto. E se tivesse ficado a palavra de Deus em zombaria, porque as pessoas teriam dito, veja, este como enganou o apóstolo, veja, enganou, não deu tudo o que era, ficou com uma parte para ele. Ainda a mesma Safira, a mulher de Ananias, também diria, pois aqui, os enganamos e fica tudo na zombaria, na mentira, no engano e nada acontece. E Deus quis enaltecer seu nome e mostrar às pessoas que sua palavra é firme e respeitável. Que a palavra de Deus tem que respeitá-la, as ordens de Deus e sua palavra, suas promessas, tudo é respeitável e que temos que ter temor, respeito a tudo o que saia da parte de Deus e que temos que honrar ao nosso Rei e amá-lo com todo o coração e não falhar-lhe em nada. Logo, aqui diz no verso número 6, e levantando-se os jovens, cobriram-no e transportando-o para fora, sepultaram-no. Passando um espaço quase de 3 horas, aconteceu que entrou sua mulher,
não sabendo o que acontecera. Então Pedro perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? E ela disse: sim, portanto. Caiu no mesmo erro. E Pedro lhe disse: por que vós combinastes provar o Espírito do Senhor? Provaram o Espírito do Senhor com esta mentira, com esta justificativa? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e levarão a ti. Que tristeza, que angústia diante de tudo isso. Alguém dirá: Deus, como a Deus lhe falta misericórdia e amor, porque faz isso. Muitas pessoas dizem isso. As pessoas que não conhecem a Deus dizem essas coisas. Mas nós sabemos e conhecemos que Deus é um Deus leal, perfeito, que Ele gosta da retidão, da perfeição. Ele gosta de todo o leal, da honestidade. Fazer todas as coisas em retidão, assim é Deus e sua palavra. E Ele o tem ensinado muitas vezes aos seres humanos, de muitas maneiras, em muito tempo, por muitos anos, por muitas gerações. Sempre tem ensinado ao ser humano que seja reto, que não vai enganar e mentir. E então, Deus o tem ensinado. Por isso não podemos questionar a Deus, dizer que faltou-lhe amor, faltou-lhe misericórdia, por ter feito isso com Ananias e Safira. Porque Deus é perfeito e diz que Ele quer que seu povo também seja perfeito, e Ele nos ensina. E Ele diz que nós podemos obedecer e podemos cumprir, podemos viver todas essas coisas. Ele o diz. E se Ele o diz, é porque é certo. Então, aqui, por isso Ele procedeu, nosso Deus, dessa maneira, com essa disciplina tão rigorosa, procedeu, e morreu Ananias e morreu Safira. No verso 10 diz: no mesmo instante, ela caiu aos pés dele e expirou. E quando os jovens entraram, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. O 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e sobre todos os que ouviram essas coisas. Então, diz que sobreveio um grande temor. Mas, infortunadamente, às vezes esse temor ou esse medo que as pessoas demonstram em um momento da vida, em um acontecimento, é passageiro. Não dura, o temor não dura muito. Se esquece com o tempo. Passa os dias e se esquecem. Esquecem o que aconteceu. Esquecem que Deus é um Deus ao qual tem que respeitar, obedecer, que Deus é rigoroso e que Ele disciplina aos desobedientes, disciplina aos insensatos, aos caprichosos, aos inconstantes, que Ele dá disciplina. Tudo isso se esquece. Então, nós temos que ter um lembrete constante. Constantemente, temos que ter algo ou alguém que nos esteja recordando as coisas. Como humanos, os lançamos no esquecimento. É por isso que o Espírito Santo está em meio de nossas vidas. Por isso foi que o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou e não os deixo só, não vou deixá-los órfãos. Vou enviar o Espírito Santo para que esteja com a igreja, que esteja com os crentes, com os seguidores do Evangelho verdadeiro, para que esteja com eles para sempre. E lhes disse, e para que o Espírito Santo os guie, os oriente, e lhes diga o que tem que fazer, como fazer e os ensine. O Espírito Santo está aí para recordar todas as coisas.
Isso foi uma grande promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o dia de hoje o Senhor Jesus Cristo está cumprindo sua promessa. Glória ao Senhor, porque o Espírito Santo sempre nos diz o mesmo, sempre está nos recordando o mesmo, porque somos estes seres humanos que tudo se esquece, tudo deixamos no esquecimento. O que acontece em um momento nos dá temor, tremor, choramos, pedimos perdão, pedimos misericórdia. Senhor, eu me arrependo, eu não volto a fazer, perdoa-me, não é? E na semana seguinte já tudo se esqueceu e outra vez recaímos e voltamos a fazer as mesmas coisas e caímos na mesma situação. Então, precisamos do lembrete, o Espírito do Senhor. Então, aqui diz que, bom, sobreveio grande temor por aqueles dias na igreja, coisa que depois se esqueceram. Mas, bem, entretanto, naqueles dias foram muitos os que tiveram temor e creram no poder de Deus, e creram porque era o início da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como era o início, pois Deus tinha que se manifestar dessa forma rigorosa, drástica, para que as pessoas crescem naquele tempo, já que tinha a lei de Moisés que estava ali e ainda a estavam praticando os que não criam no Evangelho. Então, era algo difícil, por isso Deus tinha que manifestar-se com todos esses prodígios e milagres, assim os chamamos, para que as pessoas crescem, e Deus, desta maneira, esteve ajudando aos apóstolos na pregação do Evangelho. Dessa maneira, Deus estava com eles e os ajudava. No verso número 12, diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Diz que muitos sinais, muitos prodígios entre o povo. E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo os elogiava grandemente. Não esqueçamos que quando fala aqui do pórtico de Salomão é que a cidade estava muralhada e tinha umas entradas que não era a porta principal, senão eram umas entradas para que as pessoas não caminhassem tanto para a porta principal, então chamava-se os pórticos. Em cada área, em cada lugar, em cada lado do muro, havia um pórtico. E ali no pórtico de Salomão, recordemos que havia uma sinagoga e era ali onde os apóstolos haviam entrado para adorar a Deus e também a evangelizar, e foi onde aconteceram muitos atos, muitas coisas. E aqui no verso 14 diz: e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Então, tudo isso acontecia. Realmente, tudo isso aconteceu. Diz que eles punham como eram muitas pessoas, como isso era impossível, que Pedro tivesse acesso um por um. Então, diz que os punham na rua assim, e ele ia passando, e com sua sombra. Com a sombra, Deus fazia milagres e sinais. Claro que tudo isso também se prestava para quê? Quando as pessoas viam que Deus estava fazendo esses milagres por Pedro, quando as pessoas viam que Pedro passava e que com a sombra havia milagres nas pessoas. As pessoas depois começam também como a idealizar ao personagem, a convertê-lo como em um ídolo, como em uma pessoa importante, como, que Pedro é. Os que não entendiam, não diziam, é que Pedro está cheio do Espírito Santo, é que Pedro tem os dons espirituais. Não. Dizer que Pedro é um santo, é um perfeito, é um Deus, naquela época. Então, muitos, de repente, o olhavam assim. Outros, que sim, que começavam a ouvir o Evangelho, pois ouviam a pregação, o ensinamento do Evangelho e compreendiam que era obra do Espírito Santo que estava na boca e no corpo também de cada apóstolo, de cada discípulo.
Então, dessa maneira, pois, se formavam muitos conceitos. Muitos conceitos se formaram desde esse tempo. Muitos conceitos também se formam no dia de hoje, mas hoje também nós ensinamos que é o Espírito Santo, que são os dons espirituais que Deus dá a um homem ou a uma mulher. Então, Deus usa a esse homem e essa mulher e faz milagres e curas. E então também Deus usa sonhos e usa visões. Então, dessa maneira, Deus ajuda as pessoas. Por isso, nós lutamos para ensinar as pessoas que não vá torcer o caminho, que não vão ir-se por uma via diferente, senão que realmente seu coração, seus olhos o ponham no nosso Deus, em espírito e em verdade. No Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o nosso Deus. Bem, então aqui, diz no 16, e até das cidades circunvizinhas de Jerusalém vinham muitos, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Notemos que os enfermos sempre existiram e as pessoas atormentadas por espíritos imundos também existiram sempre. Mas aqui diz que todos eram curados. Que formoso isto que Deus estava fazendo no princípio, no começo do seu evangelho. Mas nós hoje não vamos nos sentir menos que eles, porque hoje também nosso Deus está fazendo milagres e sinais. Só que nós não podemos ir à mídia para mostrar ao mundo os milagres que o Senhor faz às pessoas e mostrar-lhes o antes e o depois de cada pessoa, porque Deus não nos mandou fazer essas coisas. Nós somente dizemos que Deus faz milagres porque Ele vive e no dia de hoje está trabalhando como naquele tempo, porque o Espírito Santo é o encarregado de fazer essa obra maravilhosa. Então, hoje, o Senhor também está fazendo muitos milagres. E muitas pessoas contam, pessoas que vão aos hospitais ou que estão nos hospitais, ali em estado de coma, ou que o médico já disse que vai morrer, que já não tem cura sua doença. Entretanto, Deus tem tido misericórdias de muitos e lhe dá sonho e lhes diz: eu vou te curar, eu vou te levantar, tu não morrerás ainda. E assim, Deus faz todos esses milagres. Por isso, nós cremos no que estamos lendo. Nós não duvidamos nem dizemos que isso era mentira, é a verdade, porque é o que nós ouvimos hoje. Nós ouvimos todos estes testemunhos na internet, pelas as pessoas que escrevem, que contam e que mostram. E muitos, algumas vezes temos observado, em nossa presença temos visto o milagre que Deus tem feito em muitas pessoas. Então, vemos como Deus vivente, o Deus vivente daquela época, disto que estamos lendo, é o mesmo hoje. Não há nenhuma diferença, é o mesmo. E Ele faz o mesmo porque Ele diz que Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, o de sempre, nosso Deus. Nada novo estamos aqui lendo, nem alguém vai dizer: ai, tais coisas tão bonitas aconteceram naquela época, porque hoje o Senhor também as está realizando em muitas pessoas. E no verso 17, então, levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Veja a inveja dos principais daquela época, os principais da lei de Moisés. Lançaram mão, os puseram na prisão, mas no 19, que formoso o milagre de Deus, mas um anjo do Senhor abriu as portas da prisão à noite e, conduzindo-os para fora, disse-lhes, diz que um anjo do Senhor, não lhes parece formoso? Agora, que digo eu aqui de um anjo do Senhor? Isso tem acontecido também em nosso tempo. Em nosso tempo, só que nós, às vezes, não podemos contar isso, porque isso seria mais bem que as pessoas nos olhassem como que se estivéssemos fazendo coisas violando as leis dos governos. Mas hoje tem acontecido, nestes tempos tem acontecido,
que o Senhor tirou uma pessoa da prisão. Uma pessoa que colocaram na prisão injustamente por um erro, um equívoco, não vou dizer onde, né, nem vou especificar tanto, mas então essa pessoa estava ali na prisão e Deus enviou um anjo disfarçado de guarda e disse-lhe: veja, eu tenho a chave, fuja, vai. E se foi? Glória a nosso Deus. Glória a Deus. E isso foi por lá, em um país longe, longe. Isso foi em um país distante. E essa pessoa falou comigo e me contou o seu testemunho. Veja. Então, Deus o guardou e o protegeu. E já, Deus o libertou. Assim que, vai nos dar inveja por isso? Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas da prisão e os libertou? Isso acontece? Isso tem acontecido? Para Deus não há nada impossível. E disse-lhes esse anjo: ide, e no templo, postos em pé, falai ao povo todas as palavras desta vida eterna. Glória ao nosso Deus. Tendo ouvido isso, entraram ao amanhecer no templo e ensinavam. Então, como ficaram aqueles que os levaram à prisão? Como ficaram? Bom, estupefatos, diria eu. Bom, assombradíssimos. Por causa desse milagre que Deus fez. Porém, chegando o sumo sacerdote, os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Porém, quando chegaram, os oficiais não os acharam no cárcere. Então, voltaram e informaram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas de pé às portas, que o Senhor fez dormir a estes guardas. Bom, diz, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Glória ao nosso Deus, este milagre tão maravilhoso. Quando ouviram essas palavras, o sumo sacerdote, o chefe da guarda do templo e os principais sacerdotes, todos que eram da lei de Moisés, se perguntavam perplexos o que viria a ser aquilo. Mas chegou alguém que lhes deu esta notícia: eis que os varões que puseste no cárcere estão no templo, postos em pé e ensinando ao povo. Bendito o nome do Senhor. Então, foi o chefe da guarda com os oficiais e os trouxe sem violência, porque temiam, lhes dava temor, de ser apedrejados pelo povo. Quando os trouxeram, apresentaram-nos no sinédrio. Aqui vemos como Deus pôs anjos ao redor dos apóstolos, e os anjos eram o mesmo povo, porque eles acharam graça diante do povo, porque eles viram os milagres que Deus estava fazendo por eles e por isso amavam a estes personagens. E eles iriam defendê-los. Então, agradecemos a nosso Deus, como o Senhor, em meio de ter alguém, um inimigo que o está espreitando para fazer-lhe mal. Entretanto, Deus põe também seus anjos e põe também os protetores para que estejam aí cuidando dos filhos do Senhor. Glória ao Senhor. E diz no verso 28, dizendo: pois diz que quando os trouxeram na presença do sinédrio e do sumo sacerdote, disse-lhes: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome de Jesus? Não ensinem, e eis que encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Quer dizer, do Senhor Jesus Cristo, porque eles ensinavam a doutrina e diziam: vocês foram os que tiraram a vida de um inocente, ao Senhor Jesus Cristo. Então, eles diziam: agora querem lançar sobre nós a culpa do sangue dele. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este exaltou Deus com sua destra por príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas suas dessas coisas. E também o Espírito Santo, que Deus deu aos que o obedecem, destacando ao Espírito Santo. Hoje nós destacamos tanto o Espírito Santo, porque somos testemunhas
que é verdade, que existe o Espírito Santo. Ele se manifesta em nossas vidas. Então, diz no 33, e, ouvindo eles isso, enfureceram-se e queriam matá-los. Porém, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei. Veja, este senhor Gamaliel era doutor da lei. Ele era venerado por todo o povo. Veneravam o povo a Gamaliel. Mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E lhes disse: varões israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a respeito destes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas. Está ele contando que antes do Senhor Jesus Cristo vir, havia se levantado um homem que se chamava Teudas, e que ele dizia que era um personagem enviado de Deus, que era alguém tão importante e que era um enviado de Deus, e parece que começou a formar discípulos, e começou a pregar algumas doutrinas, e começou a fazer discípulos em todos os lugares, mas isso a ele não durou muito tempo. Isso é o que aqui esse Gamaliel, que era doutor da lei, estava dizendo aos principais do sinédrio, estava dizendo-lhes: recordem quando levantou-se Teudas, dizendo que era alguém em especial. A este se uniu o número de uns 400 homens. Porém, ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Então, ele estava dando a entender, dizendo, assim como levantou-se Teudas, e dizia que era alguém, e que reuniu a 400 seguidores, mas depois o mataram, e depois que morreu, diz que ninguém o obedeceu, senão que todos se dispersaram, e acabou-se o grupo, e acabou-se a religião, a doutrina que estava ensinando este Teudas. Então, este doutor da lei, Gamaliel, queria dizer a todos: não se preocupem, que com esse Jesus de Nazaré vai acontecer o mesmo. O mesmo acontecerá a Jesus de Nazaré. Ele formou seus discípulos, ele formou um pouco de pessoas do povo que o segue. Agora, seus discípulos, ele já morreu. Jesus já morreu. Está dizendo, a eles disse, que Jesus já morreu. Mas como eles não queriam aceitar que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, não queria aceitá-lo, então diz, Jesus morreu. Portanto, igual que Teudas, vocês não se preocupem, deixa-os, que isso não vai lhes durar muito tempo. Isso foi o que pensou este doutor da lei, porque ele não percebeu, nem sequer começou a analisar, nem os milagres que já tinham acontecido, nem sequer o milagre que Deus fez de tê-los libertado da prisão. Ele não olhou isso. Ele olhou somente o exemplo de um personagem que existiu e disse, assim acontecerá com Jesus. Mas glória a nosso Deus que ele estava tão equivocado, porque nosso Deus, sim, era o Deus vivente, o Deus de poder, e o Senhor Jesus Cristo, sim, havia sido o verdadeiro enviado de Deus, o Messias, o prometido, que Deus havia prometido, o Salvador, aquele rei perfeito que viria para governar. E por isso é que os apóstolos confiavam plenamente, porque eles estavam vivendo e desfrutando da presença do Espírito Santo. Então, pois, para eles, isto era algo real, o que estavam vivendo e sentindo. Mas o personagem, Gamaliel, com seu doutorado, era o doutor da lei, então não queria aceitar essas coisas. Entretanto, aparentemente se vê como se estivesse estado aí à frente defendendo essas pessoas. Mas, bom, quem sabe Deus também usou este meio para defender aos apóstolos e que eles continuassem ainda pregando a palavra do Senhor, como Deus os havia mandado, porque eles tinham que continuar pregando
e ensinando e fazendo milagres e sinais, até o dia que o Senhor tivesse, pois, sua vontade de levar a seus apóstolos à sua presença. Eles, antes disso, tinham que cumprir com esse trabalho. Então diz, este Senhor lhes diz, e agora vos digo, apartai-vos destes homens e deixa-os em paz, porque se este plano ou esta obra é de homens, desfar-se-á, mas se é de Deus, não podereis destruí-la, para que não vos encontreis pelejando contra Deus. Quem nisso sim teve sabedoria? Gamaliel teve sabedoria em dizer-los, deixai-os em paz, deixe-os, porque se esta obra é dos homens, isso se termina. Por quê? As obras dos homens se terminam, se acaba, porque não tem o respaldo de Deus. Recordemos que, como seres humanos que somos, não temos poderes. Nós não temos poderes sobrenaturais, mas Deus, sim, pode respaldar-nos a nós. Em nossa pregação, em nossos ensinamentos, ou quando nós abrimos a boca para falar de Deus, para falar do poder de Deus, da existência dele, para falar do seu ministério maravilhoso do nosso Deus. Então, Deus nos respalda, e essa palavra, ele faz que essa palavra chegue e penetre no coração dos ouvintes. E então, esse respaldo do nosso Deus é o que nós, os seres humanos, devemos ter. Devemos ter para que assim mesmo nos creiam no que estamos pregando e ensinando. Aquilo que estamos assegurando para que nos creiam, pois temos que ir acompanhados deste respaldo. Desse respaldo do nosso Deus, essas promessas que ele faz aos que me seguem, aos seguidores, os darei poder do alto, os abençoarei, falarei pela boca deles, diz. Usarei sua língua, usarei sua boca, falarei por eles, diz, os filhos de seus filhos, até muitas gerações os estarei usando e estarei falando isso, por sua boca. Tudo isso são promessas maravilhosas que Deus fez para seu evangelho verdadeiro em Isaías, nos profetas. Aí lemos essas promessas e depois o Senhor Jesus Cristo também, falando, ensinando a seus discípulos, confirmando-lhes. E aqui, nessas histórias que estamos lendo aqui em Atos, vendo também o poder de Deus manifestado nestes homens, Pedro principalmente. E então os milagres do Senhor realizando-se, o poder de Deus. E este Senhor Gamaliel estava certo em dizer que deixe-os, porque se isso é de homens, isso desfar-se-á. Sim, porque o do homem se desfaz, se acaba, tem um fim, é perecível, mas o de Deus é perfeito e continua para sempre. Então, aqui ele disse, isso é de Deus, então vocês não poderão destruir isso, porque vocês, quem sabe, estejam lutando contra Deus. Mas, como ele dizia, como ele estava seguro, não, isso é dos homens. É que eu os digo assim a eles, é para convencê-los, mas isto é algo dado pelos homens e isto vai acabar rápido. E diz, o verso 40 diz, e foram persuadidos por ele. Então, o Sinédrio, sim, ouviu a Gamaliel. Foram persuadidos por ele. E chamando os apóstolos, depois de açoitá-los, pobres, não é? Os açoitaram. Intimaram-nos que não falassem no nome de Jesus e os puseram em liberdade. Eles não ouviram, eles não obedeceram a essas palavras dessas pessoas, porque eles tinham era que obedecer a Deus antes que aos homens. Glória a nosso Deus. E eles se retiraram da presença do Sinédrio, regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afronta por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo, o tanto que eles se submeteram às recomendações de Gamaliel.
Eles obedeceram a Deus antes que aos homens. O poder de Deus foi manifestado com eles, com todos esses milagres, sinais, prodígios. Como seria formoso naquele tempo ver a manifestação da mão de Deus, de seu Espírito Santo, dos dons nos apóstolos, fazendo estes milagres, prodígios em todo o aspecto, e as pessoas vinham dos povos, das cidades vizinhas, vinham para ver, para ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, as boas novas de salvação, o poder do Evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E o Espírito Santo o enviou, o Senhor Jesus Cristo, para que esteja com seus seguidores para sempre. Não disse que até o século I, até o século II, ao terceiro. Ele disse para sempre. E para sempre é o para sempre de nós, os humanos. Glória a nosso Deus. Jesus Cristo é Deus. Nosso Deus existe, Ele vive. Há que louvá-lo, há que honrá-lo, há que glorificá-lo. Vamos orar a nosso Deus e vamos também pôr diante dele todas as doenças, pessoas atormentadas por espíritos maus e diversas doenças que há. Cada um ponha na presença de Deus sua doença. Diga, conta ao Senhor o que o médico lhe disse a você. E diga ao Senhor que tenha misericórdia e que Ele dê uma oportunidade na vida para que você louve o nome do meu Senhor. Também desejos do coração e petições. Também estaremos apresentando isso diante de nosso Deus e Ele nos responderá. Ele fará a obra em nós. Bendito é o nome de nosso Deus, Pai Santo, Pai Celestial, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, nosso Deus grande e justo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus todo-poderoso. Deus poderoso que te manifestastes naqueles tempos. Destes poder e destes tanto respaldo a Pedro, a todos os apóstolos, que diz que até com a sombra tu fazias os milagres, porque tu querias ressaltar teu evangelho, ressaltar tua palavra, ensinar aos povos que estavam equivocados, que o método de salvação havia mudado, que agora seguia um novo método que era crer em Jesus Cristo como o único caminho que leva à vida eterna. E os mandamentos são os mesmos mandamentos que meu Senhor lhe deu a Moisés ali no Sinai, em tábuas de pedras. Glória ao teu nome. Tu eres o mesmo, tu não mudastes, meu Senhor. Obrigada, eterno Deus, te peço neste momento que estenda a tua mão poderosa sobre todas as pessoas doentes. Tu o sabes, meu Senhor, todas as pessoas, homens e mulheres de todas as idades, doentes, estende tua mão curadora. Estende tua mão curadora, porque eles te pedem a ti. Eles oram e te clamam curas. Tens misericórdia, meu Senhor. E também as pessoas que são atadas por espíritos imundos, atormentadas por estes demônios, por bruxarias, feitiços, maldições. Pai Santo, ouves nossa oração. No nome do teu Filho Jesus Cristo, ouve nosso clamor. Veja, Senhor, também, Senhor, os desejos do coração. E veja, Senhor, também as petições que cada pessoa tem diante de ti. Ouves tuas petições, ajudas a todos, meu Senhor, para que cada um se ponha em dia contigo, para que cada um mude, para que as pessoas vivam a vida reta, justa, santa, para viver a vida em santidade. Ajuda-nos, Senhor, a todos a viver em santidade, como tu és santo. Ajuda-nos a obedecer-te e a mudar. Obrigada, meu Senhor e Deus Todo-Poderoso.
Obrigada por teu amor, Senhor. Bendito e louvado o teu nome. Que todas as gerações te louve. Que todos creiam e confiam em ti. E te busquem com o coração sincero, para que tu os abençoes. No nome glorioso de Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Senhor. Glória e honra a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Que meu Deus abençoe a todos. Um forte abraço para todos. Os beijinhos para as crianças. Muito obrigada. Deus os abençoe. E convido as pessoas por primeira vez que assistam à igreja para que recebam profecia. E pessoas recentes sigam em frente. Que Deus tem muitas bênçãos para todos vocês. Obrigada. O Senhor os abençoe.